nesses domingos nós estamos nos propondo a falar de um assunto aqui muito interessante, né? Que é o vício, um vício que talvez você não tivesse tomado conhecimento. Muitas vezes nós focamos, né? Muitos têm vício em cachaça, outros em drogas, outros em comida, outros em compras. Mas tem um vício que é um vício que está sendo muito usado pelo inimigo para nos tirar do foco, para nos entristecer ou para tirar convicções, que é o vício da aprovação. E nós estamos falando sobre isso, o vício da aprovação. Semana passada nós abordamos vários assuntos aqui, e hoje nós continuaremos. Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje. Alguns assuntos, irmãos, a gente pensa que está mexendo com alguma coisa simples, mas aí quando você vai estudando e se aprofundando nele, você vai descobrindo novas coisas. E hoje, provavelmente, eu não vou conseguir terminar o assunto. E eu fico em paz, irmãos, porque eu não tenho muita pressa para explicar nada, porque eu, como pastor, né, de um rebanho, de um grupo, eu tenho que me preocupar com que as pessoas fiquem curadas a respeito desse assunto, né? Eu não quero aqui ficar fazendo demonstrações de apresentação de palavras. Não, quero que essa palavra ela te alcance, como ela tem me alcançado, tem mudado o meu coração. Então, vamos aí, vamos conversando devagarinho. Amém? Eu queria ler novamente um texto que nós abordamos semana passada e partindo daí para tudo que nós vamos falar. Diz assim o texto em Gálatas capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, uma igreja que estava sendo atacada pela opinião muito judaizante, muito da religião judaica, estava atacando os irmãos cristãos. E esses que estavam atacando não eram só judaizantes, eles eram judaizantes que se diziam cristãos também. E eles estavam atacando, dizendo que o povo cristão não estava seguindo os preceitos do judaísmo, como dizia o Velho Testamento. E o livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas para avisá-los, né? Avisar aquela igreja de que eles estavam entrando numa armadilha do diabo. Porque o cristianismo, o Cristo é a nova aliança. Cristo é uma novidade, é o resultado de uma caminhada. Então o Velho Testamento, apesar de que ele é válido nos aspectos do ensino, mas ele deu prosseguimento pela vinda de Jesus. Jesus veio, morreu, depois veio a descida do Espírito Santo, onde a igreja foi formada. Então, Deus continua agindo, mas agora de uma forma diferente. Não mais agora através dos sacrifícios de carneiros, de bois, de pombos. Agora não mais através... a intercessão agora não é mais feita através de sacerdotes, né? O sacerdócio ele foi aberto para todos aqueles que recebem a Jesus, né? A Bíblia diz que ele tabernaculou em nós, ou seja, Deus passou a habitar em nós. Então, esse lugar aqui deixou de ser templo. Esse lugar aqui é um lugar que a gente se reúne para fazer uma festa, para nos reunirmos. Então o templo deixou de ser os locais, passou a ser nós mesmos, onde Deus habita, Ele age. Então o apóstolo Paulo, reagindo ao ataque, ele escreve o seguinte: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O grande problema do ser humano, e que essa igreja estava entrando, era que eles estavam sendo constrangidos a desanimar por conta de acusações, por conta de falatórios. E o apóstolo Paulo diz assim, é o seguinte: agora vocês têm que tomar uma decisão. Ou vocês agradam a Jesus, que começou a nova aliança,
ou vocês continuam querendo agradar todo mundo. E é bom deixar bem claro. Fala para o teu irmão aí do lado assim. Fala para o teu irmão assim, se você não gosta de falar com o seu irmão do lado, você está lascado aqui. Brincadeira. Fala para o seu irmão do lado assim, você tem que fazer uma escolha. Ou você agrada a Jesus, ou você agrada os homens, os seres humanos. Não tem como agradar a todos. Porque se você fala para o teu irmão assim, quem agrada a Deus pela metade, não agrada a Deus. Quem agrada a Deus aos homens pela metade, agrada aos homens. Interessante, né? Que se você agrada pela metade os homens te aceitam. Porque quem está pela metade está para os homens, está por inteiro para os homens. Porque Deus é diferente dos homens. Deus, Ele te quer. Fala para o teu irmão, Deus te quer. Totalmente. Não só uma parte. Não tem meio cristão. Um pouco cristão. Ou você é, ou você não é. E aí começa o entrave de se permanecer numa igreja como essa. Porque aqui a gente acredita mesmo nisso e procura viver assim. Quer viver o cristianismo. E não que nós já alcancemos. Já tivemos alcançado, mas caminhamos nesse sentido, crendo que é possível viver o cristianismo. Querido, ao longo do meu ministério, já fazem 33 anos que desde o dia que eu aceitei voltar para Jesus, eu sou de uma família evangélica, meu pai e minha mãe eram ministros, né, do evangelho, mas teve uma época que a gente saiu fora e traiu o evangelho, me envergonho muito disso, e com 22 anos eu voltei para o evangelho. E desde lá eu tomei uma decisão, irmãos. Depois de pouco tempo eu tomei uma decisão de ser pastor, uma decisão de entregar minha vida toda para Ele. Abandonei minhas carreiras, todos os meus sonhos que eu tinha, minhas coisas, dos meus projetos, eu abandonei e para me dedicar exclusivamente a Deus. E desde então, irmãos, eu tenho recebido muitos elogios, muitíssimos mesmo. Muita gente tem me elogiado, elogios amorosos, mas ao mesmo tempo eu tenho recebido muitíssimas críticas pesadas, viscerais, críticas que em alguns momentos, se Deus não tivesse blindado o meu coração, hoje eu não estaria aqui. E críticas, irmãos, de tudo quanto é tipo de pessoa, de pessoas que eu amo, pessoas que me amam, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pessoas que eu admiro, pessoas que eu não admiro. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, depois desses 33 anos, eu quero dizer uma coisa, que nem as críticas, e tampouco os elogios, acrescentaram 1 centímetro, 1 milímetro à minha vida. E eu descobri uma coisa, que tanto os elogios como as críticas, elas são irrelevantes. Eu não digo críticas, né, daqueles que nos amam, aqueles que querem nos ajudar. E eu entendi o seguinte, que para eu progredir ou para eu avançar na minha vida, e tudo que eu avancei foi porque eu dei ouvido ao Senhor. E naquilo que eu me lasquei, é porque eu não dei ouvido ao Senhor. Nos aspectos pequenos, ou em alguns aspectos relevantes, que eu me dei mal, foi porque eu não ouvi ao Senhor. Deus, fala para o teu irmão assim, Deus sempre avisa, antes de você fazer uma besteira. Ele fala através de uma criança, Ele fala através da palavra, Ele fala através de uma pregação na TV, Ele fala através de um amigo, Ele fala com a voz do Espírito Santo,
Semana passada nós abordamos isso, que nós somos cercados de uma grande nuvem de vozes. Existem tudo quanto é tipo de voz. Nós passamos a vida toda ouvindo vozes. Pastor, parece o filme, né? Que você está ouvindo? Eu estou ouvindo vozes, né? Não, a gente ouve sim. Hoje, quando alguém falou assim, vamos para a igreja, uma voz dentro de você falou assim, uau, vamos embora. Outra voz falou assim, vai nada, que besteira é essa? Outra, não, é muito cedo. Outra coisa, não, você é muito novo. Outra, tantas vozes que falam. E o que nós estamos aqui nos debruçando sobre a palavra nesses dias? Nós precisamos viver uma vida sábia. E o que é viver uma vida sábia? É viver uma vida em que você consegue identificar as vozes. Essa voz é boa, essa voz é de Deus, essa é a voz do meu ego, essa é a voz do capiroto. Essa voz aqui é a voz da filosofia humana falida. E a gente, olha que bonito, delícia as crianças. E não foi diferente com o nosso Senhor Jesus, que quando ele entrou na cidade em Jerusalém, ele ouviu o quê? Oxaná, 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 nas alturas, ou seja, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, ele recebeu elogios. Elogio que era só dado para sumos sacerdotes, que era um costume do sumo sacerdote entrar na cidade na época da Páscoa, e as pessoas dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só que dessa vez eles estavam falando para Jesus. Os sacerdotes ficaram irados. Aí eles decidiram mesmo matá-lo mesmo de verdade, porque Jesus estava sendo elogiado. É bom lembrar que o elogio, eu quero falar bastante sobre elogio hoje. O elogio, ele é muito bom, você recebe elogio, animador de vez em quando, mas ele é muito efêmero. Ele é perigoso e efêmero. Ele é perigoso e passageiro. Porque essa mesma turma que diz Hosana, Hosana, e estender os ramos, até os romanistas católicos faz uma festa de ramos, né? Dia de Ramos, comemorando esse fato, quando Jesus entra em Jerusalém. Esse mesmo, fala para o teu irmão assim, os mesmos que te elogiam serão os mesmos que te detonarão. O mesmo que diz, como você está linda, como você é inteligente, são os mesmos que vão te criticar, vão falar pelas costas. E alguns mais corajosos, mais mal educados, vão falar na sua frente, o seu cabelo está feio. Os homens aí já sabem minha dica, né? Para quem não me ouviu, para quem está pela primeira vez, se você é homem casado, alguma vez estiver sendo perseguido por alguma mulher, para você se livrar dela, para não te perturbar mais, você olha para ela e fala assim, uau, que cabelo horrível que você tem. Ela vai te odiar. Depois você vai ter que pedir perdão para Deus. Então assim, para criticar é impressionante, irmãos. Como tem gente que você fala uma coisa, uma bênção, a pessoa fala, não, vai dar certo não. Isso aqui não é tão assim. E se você é do tipo de pessoa, presta atenção, irmãos, eu estou falando aqui da gente não receber crítica tola, né? Mas muitas vezes nós somos os caras que fazem essa crítica. Aquela pessoa assim, negativa mesmo, sabe? Depois eu vou falar. Então esses mesmo que diziam, vocês vão que eu estou falando estranho, que eu estou com um aparelho na boca, tá, irmãos? Eu estou no tratamento dentário. Os mesmos que falavam Hosana, foram os mesmos que disseram, vamos lá, os mesmos que falaram Hosana são os mesmos que falaram crucifica. Os mesmos, irmãos. A mesma turma. E aí o que eu aprendi, irmãos? Que ao longo da nossa vida nós vamos caminhando e nós teremos que
aprender a lidar com os hosanas e os crucificas, que era o título original dessa palavra que eu queria dar. Agora entender, né? E aí eu resolvi caminhar no meio. Fala para o teu irmão assim, caminha pelo meio. Faz assim, dos hosanas e dos crucificas, dos hosanas e do crucifica, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, olha para o alvo proposto, olhe para a frente do projeto que o Senhor tem para a tua vida. Ele falou, vem, vem, vem. Alguns falaram, não, a sua mente, o inimigo, não. Cada um falou uma coisa. Outro falou, sim. Você tem que olhar para o Senhor e caminhar para a frente. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Fala para o teu irmão assim, nem direita, nem esquerda, nem centro. Nem centrão, né? Os políticos aí. Nem direita, nem esquerda, nem centrão. É Jesus. Amém? E aí, irmãos, entrou um novo elemento agora, um elemento novo na nossa conversa, que é a bendita da internet, das redes sociais. Quem tem tido problema com rede social aí? Fala para o teu irmão assim, eu tenho tido problema. Deixa eu, antes de entrar nessa questão de rede social, uma coisa que é bom lembrar, irmãos. Eu falei assim, crítica e elogio. Eu vou falar uma coisa bem séria para os irmãos. Eu prefiro, irmãos, a crítica. Não que eu seja masoquista, que eu goste de sofrer. Mas eu prefiro a crítica do que o elogio. Isso, agora. No começo não. Mas agora eu aprendi. Por quê? A crítica, tanto o elogio como a crítica são terríveis. Podem destruir a vida de uma pessoa. Porém, o elogio, ele é mais perigoso do que a crítica. O elogio é o grande responsável por pessoas se tornarem prepotentes. O elogio, ele é o responsável pelas pessoas acharem que estão abafando. O elogio, e não estando. O elogio é responsável por fazer com que as pessoas não façam análises sinceras a respeito de si mesmas. Eu não estou dizendo que você deve sair por aí criticando todo mundo. Eu estou dizendo o seguinte, que cuidado com os elogios. Por trás de elogios, e eu vou falar aqui vários versículos depois, eu vou encerrar essa palavra, vou ver se eu consigo ler todos os versículos, que eles são extremamente perigosos, que é a tal da bajulação. Quando eles diziam hosana para Jesus, eles não estavam só honrando Jesus, eles estavam elogiando Jesus, porque eles estavam puxando para eles mesmos um líder segundo a mente deles. Como ele mesmo profetizou, procurarão mestres segundo as suas próprias concupiscências. Procurarão mestres segundo os seus próprios desejos. E o que eu tenho visto, irmãos, é comunidades que se dizem cristãs, se enchendo de pessoas, porque encontraram líderes segundo os seus próprios desejos. Fala para o teu irmão assim, se você está numa comunidade cristã, em que você não é desafiado a mudar de caráter, a deixar de ser um adúltero, um ladrão, um mentiroso, um alcoólatra. Se você está numa comunidade dessa, onde as pessoas passam pano para você e para o teu pecado, você está numa armadilha. E se você conhece alguém que está num lugar desse, avise, porque essa pessoa está numa armadilha. Uma boa família, um bom pai, uma boa mãe são aqueles que corrigem os seus filhos. E corrigem por amor, por interesse ao filho, não a ele mesmo.
queria um Jesus como? Um Jesus que passasse pano. Fala para o teu irmão assim, se você veio aqui procurar um Jesus de passar pano, você não vai encontrar ele aqui. Porque o Jesus daqui é um Jesus que não passa pano. É um Jesus que perdoa, mas um que lava a roupa, né, suja. Aqui é a nossa casa, aqui a gente lava a roupa suja. Amém, querido? Então eles procuravam um Jesus. Dizem alguns estudiosos que o Judas, o traíra, quem lembra do Judas, traíra? Então o Judas traíra, ele traiu porque é o seguinte, dizem que ele se conectou com Jesus, ele entrou na turma de Jesus, porque ele tinha interesse político. Ele estava querendo o seguinte, ele estava querendo um líder poderoso, um líder que fosse power, um líder político que ia libertar o povo judeu do imperialismo romano. E quando eles encontraram com Jesus, eles ainda deram umas cutucadas. Falaram, e aí, vamos pagar imposto nessa espelunca aqui? Nós vai pagar imposto para esses calhordas? Aí Jesus fala assim, pega lá uma moeda, mostra a moeda. O que está escrito aí? Está a foto de quem aí? Está a esfinge de quem? Do César. Aí ele falou o quê? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu não vim aqui para essas coisas. Não estou dizendo que eu, irmão, sou uma pessoa politizada, caminho pela justiça, luto para que nosso país tenha governantes que prestem, mas, irmãos, eu não coloco a minha confiança eterna, a minha confiança espiritual, nem minha trajetória no Evangelho vai mudar 1 milímetro, 1 segundo, por causa dessas coisas. Eu não estou falando para nós sermos alienados, muito pelo contrário, temos que estar em atividade, porque nós somos que tem visão, mas esse tipo de posicionamento político, esse interesse que Judas tinha é furado. Então, quando ele viu que Jesus não era nada daquilo, quando viu que Jesus, o negócio dele era apresentar o Pai, que o projeto dele era morrer pelas pessoas, que o projeto dele era a conexão espiritual e eterna, e um projeto muito maior, aí ele rompeu com Jesus. Rompeu de uma forma terrível, começou a roubar. A Bíblia diz que Judas, ele metia a mão lá na sacola das ofertas lá que o pessoal dava para Jesus, para manutenção do ministério. E depois traiu por dinheiro também, era uma pessoa que só pensava em dinheiro. Outra coisa, tome cuidado com líderes que só falam em dinheiro. Tome cuidado com pessoas que só falam em dinheiro. Porque o Deus deles é Mamon. Mamon. Irmãos, eu já vi igreja fazendo rifa, você acredita? Fazendo rifa para conseguir levantar dinheiro. Fazendo jogatina dentro da igreja. Ah, mas é errado, irmãos. Jogo de azar. Então quer dizer que os fins justificam os meios. Então, porque o final, o objetivo é bom, então tudo bem. Então vale tudo. Então vale tudo para algumas pessoas. Porque o povo chega em você e vem com ideia. Pastor, eu descobri um jeito novo de levantar fundos. A gente pode fazer uma pirâmide. A gente pode fazer uma rifa. A gente pode, sei lá. Então são muitas opiniões. Vira e mexe aparece um para mim. Pastor, você não vai pregar sobre a vacina, não? Como que eu vou pregar vacina? Eu sou agora da Secretaria da Saúde. Vai falar sobre prosperidade? Vai falar sobre corte? Quando você vai falar sobre corte? Irmãos, a gente fala de tudo isso. Vai falar de dinheiro, de corte, de vacina, sei lá, os assuntos aí, são vários assuntos, né? De submissão. Irmão, nós vamos falando conforme o Senhor, nós vamos caminhando, as críticas aqui, os elogios do outro lado, e vamos caminhando, e ouvindo o Senhor, agora fala disso, agora fala daquilo lá, e vamos indo. E aí, irmão, vira e mexe, vai aparecer alguém para você e falar assim, olha, líder, você tem que fazer isso. Tem gente que chega em mim e fala assim, pastor, você não vai fazer nada com fulano de tal, não?
Aí eu falo assim, quem você está falando? A pessoa que eu estou responsável? Aí você vê que a pessoa, aí o cara fala isso em cima de uma bicicleta com pneu murcho. O cara não cuida nem da bicicleta dele. Uma bicicleta toda estrupiada. E vem, até doido, rapaz. Mas vem, irmãos. Isso me lembra, irmãos, na época que eu era músico do mundo, que eu tocava nos botecos. Quem sabia que então eu tocava nos botecos, né? Aí, lá para as tantas, lá para 1h30 da manhã, imagina o estado, né, de todo mundo, né, como é que tá. E aí começa aquele negócio, toca tal música. A Raul, tinha uma tal de Ronda. Ronda é uma música assim, de noite eu rondo a cidade. Mano, é fim de carreira, é ladeira abaixo, é coisa assim. Ainda bem que eu não era da época do fio de cabelo do meu paletó. Sou anterior a essa época. Você vê que eu sou velho, né? Fala para o teu irmão assim, eu não sou músico de boteco. Meu ouvido não é pinico. Eu sou servo do Deus vivo. O meu ouvido está reservado para a voz do Espírito Santo. A minha boca está reservada para reproduzir o que o Espírito Santo fala à minha vida. Eu darei ouvido ao Espírito Santo. As vozes da direita, da esquerda, são absolutamente irrelevantes. Para a única coisa que serve as vozes da direita e esquerda é para você ver como está a situação do mundo. E para você interceder e pedir misericórdia. E você, líder, quantos líderes que nós temos aqui? Quantos que já tiveram uma célula? Você sabe por que muita gente te abandonou? Quantos já foram abandonados? Pelo menos por uma pessoa aqui. Quantos já foram abandonados aqui? Então sabe por que essas pessoas, muitos te abandonaram? Porque eles olharam para você e eles queriam um líder segundo eles mesmos. E aí eles ficaram decepcionados quando eles viram que você não era aquilo que eles queriam. Quando você chegou e diz assim, não, filho, não é assim não. Não é a palavra de Deus. Mas eu estou sentindo isto. Ou alguns dizem assim, não estou sentindo nada. Aí vale aquele conselho da pastora Carmen, né? Fala para o teu irmão assim, não está sentindo nada. Pega um grampo de cabelo, enfia na tomada e segura bem forte. Você vai sentir mesmo. Nós não fomos chamados, irmãos, para sentir nada. Nós somos chamados para crer. Nós somos o povo da fé. Nós temos convicções sobre a palavra de Deus. O que ela diz que é certo, é certo. O que ela diz que é errado, é errado. Nós não lemos a palavra de Deus segundo o crivo socio-educativo. Nós não olhamos para a Bíblia usando filtros sociais. Nós não olhamos a Bíblia, analisamos a Bíblia usando filtros sociológicos. Na verdade, nós usamos a Bíblia como filtro para as coisas sociais, para as coisas políticas. O problema é que as pessoas colocam psicologia, filosofia, tudo antes. E olham a Bíblia, não, sob a perspectiva da psicologia. Isso aqui na Bíblia tem que ser interpretado dessa forma. Não, irmãos. A Bíblia que interpreta a nossa vida. É ela que interpreta a nossa vida, é ela que fala o que a gente tem que dizer, ela que diz como que nós devemos olhar para o casamento, ela que diz como nós devemos olhar para a política, ela que diz como nós devemos olhar para a eternidade, é a Bíblia que mostra. Por isso que tem tanta opinião sobre Bíblia. Não, cada um fala uma coisa, lógico, cada um usa um critério, mas a Bíblia não permite esse critério, ela é o critério, ela é o critério. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então muitos te seguem porque eles querem o quê? Um líder segundo a sua concupiscência.
E as pessoas têm medo. Depois de muito tempo, irmãos, eu descobri isso, que as pessoas têm medo da gente. Tem medo, as pessoas têm medo do cristão fiel. Por quê? Porque elas acreditam na vida que têm. Acreditam que ainda podem ser felizes baseados nos seus próprios conceitos. Então elas passam a ter medo, e esse medo de mudança delas gera ódio. Por muitos anos eu não entendia, eu falei assim, mas eu não fiz nada para essa pessoa. Por que essa pessoa hoje tem ódio de mim? Eu nunca bati, eu nunca ofendi, eu nunca disse nada pesado, eu nunca fui grosso. Algumas pessoas que eu nem conversei, nunca nem frente a frente conversei, e fiquei sabendo que tem ódio de mim. Mas não é ódio, é medo. E o medo gera ódio. E o ódio gera fofoca. E o ódio gera palavras malignas. Então a pessoa ela tem medo de você, e o medo faz ela ficar com raiva de você, então ela vai chegar em você, ela não vai falar que te odeia, mas ela vai falar assim, não, tá feio o seu cabelo, tá feio sua roupa, tá feio isso aqui, seu ministério não presta para nada, você é uma doença no ministério. Aí você tenta explicar, aí eles vão te odiar mais ainda. Aí você vai orar, eles vão odiar que você ora. Quer ver uma coisa, irmão? Quer ver uma coisa? Faz esse teste. Chega num grupo que você convive, tudo quando é problema sério, você fala assim, nós vamos orar agora. No começo ninguém vai falar nada. Aí de modo, agora nós vamos orar agora. Aí uma treta, vamos orar agora. Chega uma hora que não vão aguentar. Fala assim, peraí. Tudo agora é orar? É tudo negócio de Jesus, 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 Jesus? Aí você vai falar assim, é Jesus sim. Jesus em cima, Jesus embaixo, Jesus do lado, Jesus do outro lado, Jesus em volta, Jesus, 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 Jesus na manhã, no acordar, no almoço, à tarde, na janta, no sono, no casamento, na escola, no trabalho, na carreira, nos objetivos. Jesus, Jesus, Jesus. Era normal você falar eu, porque eu não posso dizer Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus, eles faziam isso. Olha só, olha a cena. Jesus vai lá e expulsa um capiroto. Aí olha os caras, fala assim, você expulsa Beelzebu em nome de Beelzebu. Como assim? Ou seja, sabe quando você faz um negócio legal? Aí a pessoa chega assim e fala assim, também você está junto com o capiroto? Quantos aqui já conseguiram um emprego ou compraram um carro legal? Aí a pessoa chega assim para você e fala assim, brincando, né? Aí, onde você roubou? Ambídia. Inveja. Fala para o irmão assim, não seja invejoso. Viu que alguém conquistou alguma coisa, regozije-se, porque você é o próximo. Você é o próximo, você é o próximo. Como eu disse, nós ouvimos elogios e ouvimos críticas, amém? Só que tem um problema, as críticas, os elogios são perigosos, mas as críticas são mais marcantes. Uma pessoa te elogia, beleza, fica tranquilo. Agora a pessoa fez uma crítica, você fica remoendo. Você perde até a noite de sono. Como pode? Onde já se viu? Quem é lá para falar desse jeito comigo? Quem é para falar disso aqui lá? E aí fica naquele veneno, porque alguém te criticou. A crítica, ela é mais alta, o volume da crítica é mais alta.
Toma cuidado com pessoas que só criticam. Se afaste de pessoas que só criticam, que só falam negativo. Pessoa que está num jardim, tem avenca, tem rosas, tem orquídeas, tem suculentas e bromélias, e árvores frutíferas, um jardim lindo e gramado, e a pessoa só consegue olhar para a minhoca, diz assim, olha que nojenta. Porque a intenção do crítico é fazer você não curtir. Quem já percebeu isso? Toda vez que você recebe uma coisa boa, sempre vem alguma coisa para tirar a alegria. É o ladrão da alegria. Ladrão da alegria. Você lembra dessa peça? Encontrinho, né? Tinha isso, né? E agora eu vou abrir meu coração aqui. Eu vou agora lavar a roupa suja. Irmão, eu não estou reclamando não de ser pastor não, viu, irmão? Eu amo ser pastor de boa. Porque Deus me escolheu e tudo que Ele faz é bom e eu curto mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa, é osso, viu? Porque pastor lida com muita gente, logo vai lidar com muitas vozes. Uma pessoa assim que não é um líder de muita gente, é o seguinte, já ouve muita voz. Agora, eu ouço essas milhares de vozes, mais a voz de vocês. E não só a voz de vocês, mas a voz da mãe e do pai de vocês que liga para mim e fala assim, meu filho praticamente está morando nessa igreja. Eu falei assim, então, né, antes ele morava na biqueira, agora está na igreja. Você escolhe agora. Vocês vão... É osso. Aí a gente é obrigado a ouvir algumas coisas. Aí começa. Mas tem que ter mais transparência para as pessoas saberem sobre o dinheiro da igreja. O que se faz com o dinheiro? Aí uma vez eu ouvindo a voz do povo, que a voz do povo, irmãos, a voz do povo. Aí eu fiz uma reunião com toda a liderança, você lembra, Celião? Aí eu coloquei lá assim, tal, centavo por centavo, onde que nós gastávamos, tal. Aí começou, 1000 pessoas, cada uma com uma opinião de como tinha que ser o orçamento. Não, mas eu acho que tem que gastar mais com isso, tem que gastar menos com isso. Mas assim, né? Aí... Conclusão, no próximo mês, arrecadação, pó! Porque eu não concordo com esse tipo de orçamento. Aí você fala assim, quer saber? Nunca mais eu divulgo nada. Tá vendo? Falta de transparência. Deve estar roubando. Roubando o quê, irmãos? E assim, e aí uns falam isso, outros falam aquilo. Aí você fala, quer saber, eu vou ignorar as opiniões. Eu vou ignorar as opiniões e... Aí, ficou sem resposta, hein? Você fala assim, eu vou ignorar. Aí fala assim, tá vendo? Ficou sem resposta, vai ignorar a crítica. Aí você fala, então vou responder, você é um mão de vaca, não sei o que lá, não sei o que lá. Jesus nunca falaria dessa forma. Falta de amor, irmão. Amém, irmãos, eu não estou falando aqui de conselho, vou bater nessa tecla de novo, não estou falando de conselho construtivo, não estou falando nada disso. De gente que te ama, para o teu irmãozinho, tem gente que te ama, e ele vai falar coisas que você não vai gostar, mas é por amor e você sabe que é por amor, que não é uma crítica pela crítica. Estou falando de gente periférica. Tem alguma coisa aqui acontecendo aqui no retorno. Parou. Curou, né? Eu estou falando de gente, irmão, não gente que te ama, que é próximo de você. Estou falando de gente periférica. O que é gente periférica? É gente que não tem nada a ver com você. E que se acha no direito de te criticar. E aí
voltando, agora eu vou realmente falar sobre a internet. Irmãos, quem são esses que não são os periféricos, os verdadeiros, os amigos? Só que nós temos um problema. Hoje, a noção de amigo se diluiu. Hoje, todo mundo é amigo. Basta você assinar como amigo, basta você se identificar como amigo, você ser aceito como amigo. No Instagram, no Facebook, no Twitter, seguidor, amigo. E aí, meu irmão, surgem categorias de amigos. Por exemplo, tem aquele amigo de rede social, falando de rede social, que ele te segue e você não segue essa pessoa. Você é seguido, mas você não segue. Tem aquele amigo que você segue ele, mas ele não está nem aí com você. E aí, você posta, ele não curte, você posta, ele não curte, você considera ele mau amigo. E aí começa a gerar aquele tipo de coisa. Quer saber? Ele não curte nada que eu posto. Então não é meu amigo? Na verdade, eu tenho raiva dessa pessoa, porque ela não está nem aí, ela se acha superior a mim. Porque eu escrevo as coisas, ela não faz nada. Eu toco flauta, ela não dança. E tem aquele que você segue e a pessoa te segue também. E aí você fala assim, esse sim é meu? Você está enganado. Porque esses que te seguem e esses que você segue são só seguidores de rede social, não são amigos. O que é um amigo, irmão? Amigo, em geral, nós temos muito poucos. É raro. São pessoas que você pode abrir o coração. Pessoas que não vão ser comparsas. Pessoas que falam assim, você está me falando isso, mas é o seguinte, se você vai lá e conta para o teu líder, senão eu vou ter que falar para ele. Porque é a pessoa que te ama e quer o teu bem. E não é como chama a pessoa que participa de crime junto com outro? Cúmplice. Levítico 5:1, se eu não me engano, diz assim: quem encobre o crime do seu companheiro se torna criminoso da mesma forma. Ah, pastor, mas eu moro na Vila São Pedro, né? Que lá é o seguinte, lá abriu a boca, morre. Então, irmãos, aqui nós não somos da Vila São Pedro, aqui nós não somos do Carandiru, da Vila Palmares, aqui nós somos de Jesus. Família de Jesus, que é leal, que conta, que fala. Eu sei lá, eu senti um amém meio fraco nessa hora. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ser X9? Não, irmão, você tem que ser leal ao amor que você tem pelo seu irmão. Não saindo por aí falando das coisas dele, mas falando com aquele que pode ajudar ele, ou seja, o líder. Fala assim, fulano de tal está precisando da tua ajuda, conversa com ele. Vai lá, procura o líder, senão eu mesmo vou falar. Esse é o líder, esse é o amigo de verdade. Então, amigo é muito raro. Amigo de verdade são pessoas que você pode confiar, pessoas que têm palavra, pessoas que você conversa, que você olha nos olhos, ela vai te entender, ela te ama, ela quer o teu bem. Porque na rede social, irmãos, é uma mentiraiada. Quem concorda comigo que a rede social é uma mentiraiada lascada? É um tal de fotografia editada, né, irmão? Quem já editou fotografia para colocar... Quem já editou? Fala a verdade, irmão. Não mente diante do homem de Deus, não. Photoshop, né? Quem usou Photoshop aí já? Quem já usou? Fala a verdade, irmão. Tirou aquela barriguinha. Tirou aquela olheira do tamanho de um bonde, né? Parece um panda, né? Então esse tipo de recurso
que a rede social tem gerado um novo vício, que é o vício da satisfação imediata. Você posta um negócio legal, todo mundo pá, 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 assim, né? Pá, 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 pá. Isso é uma droga. Põe lá. Tem imagenzinha lá dos likes? Você sabia, irmão, que toda vez que você vê um like, alguém te dando um like, o número de likes, você sabe o que acontece? Você está recebendo uma injeção de adrenalina, como chama aquela que causa prazer, Diogo? Aquele hormônio, dopamina. O like, ele produz dentro de nós uma liberação de dopamina. E nós ficamos viciados organicamente por likes. E quem já que postou alguma coisa, uma foto, alguma coisa sua, e você ficou olhando se as pessoas iam dar like? Quantos já fizeram isso? Quem não está levantando a mão e não tem rede social? Aí você fica lá olhando, esperando o like. E passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. E aí começa a tremer. Começa a tremer. Começa a ficar com o pescoção para frente. Começa a dar. A boca começa a ficar seca. E começa a ficar ouvindo estalo. Clac, clac, clac na cabeça. Abstinência. Que nem um humano que falava assim, crise de bestenência. É de bestenência mesmo. Está fazendo papel de besta. Ninguém está curtindo o que eu estou escrevendo. E não sei o que lá. Aí alguém curte. Aí 4, 5. Está sendo aplicada a droga. Viciados em aprovação. E quem são os traficantes? Os bajuladores. Aí você já não sabe mais o que fazer. Aí você põe uma foto. Você rachou o pau com a sua esposa. Você quer matar o teu marido. E aí você põe uma foto desse tipo aqui, ó. Olha lá, filho. Olha que paixão. É muito amor, não é, irmãos? Ela já estava dando veneno para ele nessa época. Ela tirou essa foto, viu? Nossa! Aí você põe para o quê? Para as pessoas falarem assim, nossa, que casal que se ama. Nossa, que casal lindo. Nossa, uma vez eu falei assim, eu conheço, né, a pessoa, pastoreio, sabe, sei que é tudo mentira. Eu falei assim, querido, mas que é isso? Por que você pôs essa foto, meu? A pessoa fala assim, que nós cristãos temos que dar bom testemunho. Eu falei, isso não é bom testemunho, isso é mentira. Isso é hipocrisia. Fala para o teu irmão, se você é viciado em like, você está viajando na maionese. Você está viciado numa coisa errada. Procura ser viciado na aprovação de Deus. Procura ser viciado na aprovação da palavra de Deus. Procura ser viciado na opinião de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa opinião. De novo. Olha lá, de novo. Aconteceu alguma coisa aqui? E aí, irmãos, dá uma sensação de controle. Pode desligar, pode tirar daí. Aí, obrigado. A rede social, irmãos, ela provoca adrenalina, endorfina, dopamina com os likes, e ela também promove essa liberação viciante
pelo poder. É o poder do clique, fala assim, bloqueio, pá. Estou falando isso porque eu de vez em quando eu curto esse prazer aí. Que tem uns caras que eu bloqueio, né? Porque eu uso a rede social para trabalhar. Então começa a perturbação, eu desligo. Mas assim, é o poder. Nem curtiu o que eu falei. Nem curtiu, quer saber? Deixa de seguir. Pá. Me sinto poderoso. E aí nós vamos controlando as nossas amizades. Irmão, não tem nada a ver com amizade. Não tem nada a ver. É um mundo virtual, né? E aí nós acabamos trocando a profundidade de tempo que nós poderíamos ter com o Senhor, conversando com Deus, lendo um bom livro, lendo a sua palavra, e trocamos e passamos horas, irmãos, perdendo o nosso tempo pelo vício. Alguns têm vício em jogos. Eu me lembro que teve uma época que na igreja tinha uma garotada que estava viciada em jogo eletrônico. E aí eu comecei a atacar, porque pastor tem que, enfermidade espiritual da alma vai para cima. Vício, que vício é vício, viu, irmão? Vício não interessa do que é. E aí um humano desses viciados falou assim para mim, pelo menos eu não fico na rede social o tempo todo. Ou seja, ele se achando superior, porque ele não fica na rede social, mas estava viciado em jogo. Então, irmãos, é o seguinte, não interessa se você é viciado em jogo, se você é viciado em rede social, se você é viciado em comida, em compra, ou se você é viciado no que for. Se você for viciado em alguma dessas coisas, você está perdendo o seu tempo. Que o grande objetivo de todo vício é você substituir Deus por uma idolatria, seja ela de pedra, de barro, de bronze, ou uma idolatria virtual. Nunca me esqueço que teve uma vez que eu fiz uma pregação sobre isso, está na internet essa pregação. Preguei no domingo e naquela semana teve aquele massacre lá em Suzano. E eu cheguei a falar exatamente o que tinha acontecido. Eu falava assim, que pessoas, por causa de internet, brigam na internet, ficam loucas e deixam de tomar seus remédios, sei lá o quê, e vão e matam pessoas, porque recebem bullying. Eu já vi gente se matando. Quem já ouviu falar de gente que se matou porque foi postado fotos íntimas da pessoa e a pessoa ficou envergonhada e acabou se matando, adolescente? É grave, irmãos, o que pode acontecer na internet. Fala aí para o teu irmão quantos contatos que você tem, juntando Facebook, Instagram, Twitter. Eu acho que eu devo estar lá por mais de 4.000, eu acho. Fala para o teu irmão assim. Fala para o teu irmão assim, quantidade de contatos não tem nada a ver. Muitas vezes você tem muitos contatos, mas você é uma pessoa absolutamente solitária. E agora, com esse negócio de doença, agora inventaram que você tem que se afastar das pessoas. Olha uma foto que eu tirei esses dias indo para São Bernardo. Resista ao contato. Cuide de você e de quem você ama. Isso é questão, um negócio sanitário. Essa é uma das mais light. Tem uma assim, resista às amizades. Fuja de ser amigo. Ou fuja do contato da amizade. Irmão, sabe o que é isso? Isso é um processo de desconstrução da humanidade do ser humano. Isso é um processo de robotização do ser humano. Então você tem contato virtual, satisfação virtual, abraço virtual, tudo virtual, culto virtual e tudo virtual, mas não tem virtude nenhuma. Porque o ser humano ele foi criado para contato. Ele foi criado para abraçar, ele foi criado para se reunir, ele foi criado para dançar, para estar juntos. Nós somos seres coletivos. Em João 13:35 diz assim, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Como que nós vamos ser conhecidos como discípulos? Se nós o quê? Amarmos uns aos outros. Pastor, mas dá para amar de longe. Irmãos, dá para amar de longe sim, mas não por muito tempo. Ficar muito distante dos seus filhos
não vê mais os seus filhos, não vê mais sua esposa, seu marido, fica distante dos seus irmãos, fica distante dos seus líderes, dos seus discípulos. Chega uma hora, irmãos, que não existe mais nada. Se dissolve o sentimento, porque o ser humano, ele é empático, ele precisa de contato. E o que estão fazendo com a humanidade, irmãos, é uma forma de enfraquecer, porque nos separando, se eles nos dissolvem, eles conseguem tirar a nossa força, que a nossa força está na unidade e no amor. E nós seremos conhecidos o quê? Pelo amor, pela unidade, pelo contato. Eu quero deixar, antes de ler os versículos sobre elogios e terminar, eu quero deixar uma palavra, um aviso muito importante, que se você não entendeu, se você não ouviu, se você esqueceu de tudo que eu falei, se você guardar somente isso que eu vou falar agora, já para mim é o resumo de tudo que eu falei. Para que você seja uma pessoa saudável e tenha teu caminhar ritmado, que caminha sem paradas, porque as críticas e os elogios, eles têm essa coisa de você parar para ouvir, a crítica, parar para ouvir o elogio, como Sanbalat fez, né? Sanbalat, Tobias, quando estava Neemias reconstruindo os muros, chegaram ele e falaram assim, essa construçãozinha que você está fazendo aí não vai servir para nada. Como que é que ele falou? Que não sei o que lá, se colocar qualquer coisa que um pedaço de madeira você colocar nessa parede, ela vai cair. Tipo, desfazendo da obra que Neemias está fazendo. Aí ele falou assim, o Tobias está mandando você ir lá conversar com ele. Ele falou assim, eu não tenho tempo para isso. Fala para o teu irmão assim, eu não tenho tempo para ficar discutindo com quem não quer aprender. Mas vamos lá. Aprenda isso. Se você vive de elogios, cuidado, porque uma crítica pode te destruir. Qual o problema da pessoa viver pela opinião da sogra, do sogro, do filho, do vô, da mãe, do pai, do tio, do político, do filósofo, do professor? Qual o problema? É que uma crítica pode destruir. Ora, se a sua vida está baseada em elogio, a sua vida estará derrotada na falta dele. Então, pastor, o que eu faço? O que você faz? Você ouve o elogio. Amém, glória a Deus. Não precisa dar uma de santo, que tem uns caras que dão uma de santo, né? Você fala assim, não, gostei que você falou, muito inteligente, muito legal. Bonita a tua roupa, legal. Aí a pessoa fala assim, glória a Deus, somente a Ele adorarás. Né? Com coisa que o cara está elogiando você, né? Então, assim, mesmo que ele está elogiando você, deixa, tranquilo. Você, né, dentro do seu coração, você fala assim, glória a Deus. O Senhor que deu isso para mim, foi uma coisa de verdade boa mesmo. Eu falei assim, o Senhor deu, é o Senhor. Você não precisa ficar falando, não, somente a Ele adorarás, meu. Ouve, o cara fala assim, parabéns, fala, obrigado. Ou a pessoa fala, uma porcaria que você fez. Aí eu costumo dizer assim, está registrada. No mar de esquecimento. Amém? Fechou. Agora, irmãos, quem são esses agentes traficantes desse vício? São os bajuladores. Eu vou ler aqui os textos, irmãos, para terminar. Nós vamos ler juntos, eu quero que você acompanhe. Você vai ver como que é sério. Como que Deus vê o bajulador. Bajulador, irmãos, é aquela pessoa que ele elogia porque ele está interessado em alguma coisa, ele quer alguma coisa, então ele faz alguma coisa para receber alguma coisa. Ele elogia porque ele quer fazer um cartaz. Eu já fui muito vítima disso, irmão, de pessoas chegarem perto de mim e ficar, não, porque, não sei o quê, e você vê que a pessoa tem um interesse por trás, ela não está, porque assim,
A convivência normal é uma coisa normal. Oh, legal, legal, pô, gostei pra caramba. Tal, é diferente a bajulação. É uma coisa assim que não é muito legítima. Ela não é consistente. O elogio legal, animador, é aquele que está junto, entendeu? Não é, como eu falei, não é de gente periférica, gente que está longe. É gente que está junto com você, está passando as mesmas coisas, está na mesma luta, está carregando o mesmo peso, e ela fala assim, conseguimos, hein? Parabéns, você conseguiu. Aí você fala, é nós estamos juntos, beleza. Você sabe que Deus está ajudando todo mundo, que nós estamos juntos. Agora, quando é uma coisa assim, meio de longe, meio estranha. Então, olha só o que diz aqui a palavra de Deus. João 5, 41, 42 e 44. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Está aí? Olha isso, Deus falando aqui. Que Ele não aceita a glória de homens. Olha isso. E Ele fala assim, como que vocês ficam se glorificando um ao outro e não procuram a glória de Deus? Acaso eu busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Esse texto nós lemos, né? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Deus. Ele está dizendo aqui que é o seguinte, quem procura agradar todo mundo se torna não servo de Deus. Salmo 12, 2 e 3. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante. Irmãos, pesou agora? Que o Senhor faça o que com os lábios? Corte. Fala para o teu irmão assim, hoje você vai deixar de ser bajulador. Fala assim, hoje você vai parar de se importar com bajulação. Eis que aproximando dele um jovem disse, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chama de bom? Aí maninha, por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus, que queres, porém, entrar na vida eterna, na vida, guarda os mandamentos. Você vê que Jesus não entrou nessa. Bom mestre. Bom nada, meu. Quantos aqui já receberam essa palavra da mãe? Você foi levar um presente para a mãe falou, o que sua mãe falava quando você era pequeno? Aqueles presentes de EVA, de pintura, tal, aqueles negócios inúteis lá. O que sua mãe falava para você? Obrigado, que lindo. Mas eu prefiro mesmo que faça o quê? Me obedeça. Quem nunca ouviu isso aí não tem mãe. Ou, sei lá, ou a avó era muito estranha. Vocês bem sabem que a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. O apóstolo Paulo falando para os tessalônicos, para os tessalonicenses. Eu nunca cheguei elogiando, fazendo bajulação. Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa. Está na moda agora, né, uns pregadores, né? Está na moda uns pregadores agora que fica assim, porque você é maravilhoso, porque você é lindo, porque você... Não, irmãos, a gente é filho de Deus, tal, mas tem coisa que precisa resolver. Tem coisa que precisa resolver. Sim ou não? Quem acha que tem que resolver algumas coisas aí sérias na vida aí? Ei, quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu, delicadamente, irmãos, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Ninguém falou eita, né? Beleza.
Eles se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro, que não deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, respondendo à hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Trago-me um denário para que eu veja. Ele falou o seguinte: vocês estão me pondo à prova, vocês estão me tentando. Sai tentação, vai tentar o cão com reza. Vai tentar o cão com reza, que o pessoal falava no norte, né? Ou seja, eles estavam tentando, fazendo Jesus cair. Cair na onde? No elogio. Porque você. Aí ele podia falar: é isso mesmo. E na verdade ele podia falar, porque ele pode falar. É isso mesmo, está certo. Mas não, irmãos, vocês estão me tentando? Estão querendo fazer o quê? Eu cair na política? Vocês querem que eu caia na mão do STF? Vocês estão loucos? Aí, deu uma lambada. Aqui. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesses. Salmo 78, 36, 37. Todavia lisonjeiam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Porque os tais não servem ao nosso Deus Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Irmãos, deixa eu abrir meu coração novamente. Eu tenho ficado muito irritado, irmãos. O que aconteceu com os líderes cristãos? Logicamente que eu não sou favorável a ficar sendo mal educado, ofendendo ninguém. A palavra de Deus, ela sempre nos levanta. Ela não serve para ficar machucando. Mas o que eu tenho visto, irmãos? Se tornou senso comum de que um bom líder, um bom pastor, é aquele que é meio, como que eu posso dizer sem ser grosseiro? Sem virilidade, sabe? Vamos lá. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. A língua falsa odeia os que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios 26, 28. Não serei parcial com ninguém, a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Jó. Nós não somos uma comunidade de bajuladores. Fala para o teu irmão assim: não somos uma comunidade de bajuladores. Fala para o teu irmão assim: tampouco somos uma comunidade de machucadores. Para o teu irmão assim: o nosso trilho é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. Se a verdade te machuca, saia da mentira. Se a verdade está te mostrando que você está perdendo a vida, volta para a vida. Se a verdade faz você mostrar que você está fora do caminho, volta para o caminho. Seja verdadeiro. Logicamente que os anos vão passando e a gente vai aprendendo a como falar a verdade, sem ferir de uma forma muito terrível. E é isso que a gente tem que se tornar bom. Com o tempo, você tem que aprender a ter a sabedoria para falar as coisas na hora certa, do jeito certo, no momento certo, para que você não fira de uma forma que a pessoa fique paralisada. Mas é importante você falar a verdade. Esses dias eu estava numa viagem, de repente uma pessoa falou assim, não vou contar o caso, porque senão a pessoa pode ficar ofendida. Mas
A pessoa falou uma heresia do tamanho de um bonde. Assim, eu estava na casa da pessoa, e a pessoa falou uma heresia monstruosa, assim, coisa assim de que conversa com espíritos de pessoas, assim, crente falando isso. Aí eu falei assim, não, querido, não, então é assim, é os espíritos familiares que acompanhavam a família, que falam em nome da família, tal, e fui explicando que não era, que aquilo é espiritismo, é necromancia. Toda vez que morre alguém, você põe lá na rede social, saudade de você, fulano. Você está conversando na segunda pessoa com a pessoa, você está conversando com gente morta. E quem conversa com gente morta atrai espírito de morte. Conversar com mortos é uma prática proibida. Ela é proibida na Bíblia. Ah, mas eu sinto, então você sente errado. Então você tem que falar de uma forma assim, não, querido, não faça isso. Fale da pessoa, fala assim, essa pessoa é muito amada por mim. Sempre vai ser amada, porque a gente sabe, fica na memória, mas nunca você pode falar com a pessoa. Vamos entender, irmão, você nunca pode falar com a pessoa morta. Você pode falar da pessoa morta. Você pode falar assim, era uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito importante na minha vida. Entendeu? Uma pessoa que eu amo. Você pode dizer dela, mas fala assim, eu te amo, viu? Então você está falando com o morto. Então essa é uma das heresias mais comuns no meio evangélico. A gente já vê isso com pastores famosos falando com o morto, assim, no ofício fúnebre mesmo, está o morto lá, está lá, porque você, querido, não sei o que lá. Só falta um charuto e uma galinha preta. E aí você tem que falar, irmão, porque se a pessoa continuar nessa prática, a Bíblia diz que no céu não entra feiticeiro, necromante. Então, por amor a essa pessoa, você tem que falar a verdade. Como já aconteceu, a pessoa chegar na minha casa e falar, não, porque não sei o quê, tentando justificar o adultério. E eu falei, não, querido, está errado. Isso está errado. E se você não confessar, não voltar atrás, se arrepender e consertar os seus caminhos, o fim vai ser o que a Bíblia diz, que ficarão de fora. E eu não quero que você fique de fora. Então, se o preço disso é a igreja não crescer da forma que a gente gostaria que crescesse, então, irmãos, eu estou disposto a pagar o preço. Mas eu não vou enganar ninguém com lisonjas, elogiando. Tem pessoas que eu escrevo assim, no aniversário, pela fé. É como eu vejo a pessoa no futuro. É diferente. E algumas pessoas sabem que elas não são aquilo que eu estou falando. Mas elas estão vendo o que Deus acha delas. Como Deus enxerga. Então, não é elogio, é vista pela fé. Isso é para incentivar a pessoa a descobrir o valor que ela tem. Eu gostaria, irmãos, semana que vem talvez nós vamos continuar nesse assunto, para encerrar. Mas o que ficou marcado hoje? Tome cuidado com rede social. Não perca a tua paz por causa de discussão na rede social. Não perca a tua sobriedade, nem seu ânimo de fazer o bem, por causa das críticas ou dos elogios. Use rede social como instrumento para você pastorear, para você animar, para você entrar em contato, evangelizar, para você manter contato com pessoas que estão distantes, para que você mantenha os contatos, para que você possa ajudar quando a pessoa precisar. Mas não use rede social para se entristecer, para chorar, para se irar, para romper amizades. Não faça isso. E como que você faz isso? Administre tanto o elogio como a crítica. Assim andam os sábios, assim andam os servos e servas de Deus. Amém? Quem gostaria de ser curado desse vício da aprovação, vem aqui à frente que eu vou orar por você.